Ok, vou então começar por criar o serviço. Para isso vou abrir aqui o Visual Studio e vou criar uma solução em branco. Quis fazer isto desta forma para não deixar nenhum gato escondido de rabo de fora. Portanto, eu vou fazer mesmo tudo o início. Vou então escolher aqui uma solução em branco. Vou-lhe chamar WCF Discovery Demo. E como sabem, um serviço não é mais do que um contrato, ou seja, um conjunto de operações que está num determinado endereço. Okay? Portanto, em WCF, os contratos são traduzidos por operações em classes. Neste caso, eu vou fazê-lo não diretamente na classe, mas utilizando uma interface. Portanto, eu vou começar por criar uma classe library chamada contratos. Então aqui contratos. E eu então aqui, em vez de ter, vou só alterar aqui o nome. Aqui o rename. Então vai ter a interface do serviço, como vos disse, é uma calculadora. Passo então a ter a interface. Public Interface e Calc. Vou só criar duas operações. Soma e multiplicação. Okay. Uma vez que eu quero então expor este contrato, esta interface, como a representante das várias operações no serviço, ou seja, como sendo a detentora do contrato, eu vou só dar então aqui a referência para as assemblies de WCF System Service Model, de forma, eu vou só entretanto trazer aqui para dentro do âmbito do projeto esse namespace using System Service Model, porque eu vou etiquetar aqui esta interface como sendo um Service Contract e as operações como sendo as operações desse mesmo contrato. Muito bem, tenho então um contrato, embora não seja indispensável, é conveniente por vezes, e depois vão ver mais à frente na demonstração que vou fazer, é conveniente por vezes nós separarmos os tipos de dados, em particular o contrato das implementações, mais que não seja para evitar interdependências, para tornar o nosso código mais loosely coupled, e simultaneamente para garantir que eu posso fazer a substituição de uma implementação por outra, mantendo o contrato e dessa forma garantindo a substituição de erros, etc., sem ter que alterar a versão do contrato. Portanto, eu então vou adicionar aqui uma nova classe library. Desta vez eu vou-lhe chamar implementações. E é dentro desta assembly que eu vou ter as implementações dos serviços. Neste caso apenas uma vez que estamos a fazer uma calculadora. Vou então alterar aqui o nome. Vai se chamar calc.cs. E vou dizer que eu preciso de ter uma referência para os contratos, uma vez que esta calculadora implementa, só trazer aqui para dentro do âmbito using contratos, uma vez que esta calculadora implementa as operações de calc. Até vou aproveitar aqui esta funcionalidade do Visual Studio para fazer logo a implementação e vou dizer então que o resultado igual à soma de A com B, fazer o return deste R, mas antes eu quero mostrar ao utilizador o resultado da soma e digo que a soma do primeiro parâmetro que já vou dar à frente
com o segundo parâmetro vai dar R. Portanto, A, B e R. Vou repetir para a multiplicação. Aqui é uma multiplicação e aqui, em vez de ser a soma, vai ser a multiplicação. Ok? Portanto, eu tenho neste momento então o contrato, a implementação. Vou só ver então se o projeto compila. Portanto, está tudo ok. Portanto, tenho o contrato, tenho a implementação. Falta-me então criar o serviço que expõe a calculadora como o serviço a utilizar. Portanto, eu vou então criar aqui um novo projeto. Vou usar para fazer o hosting da calculadora. Vou utilizar uma console application que eu vou chamar serviço. Ok? Portanto, o serviço precisa ter uma referência tanto para os contratos como para as implementações. Using contratos, using implementações. E uma vez que eu vou fazer o host da implementação da calculadora, eu vou então adicionar aqui uma referência para as assemblies da versão 4 da WCF e dizer aqui que eu quero então um service. Só trazer aqui um namespace para tornar isto mais fácil. Using System Service Model e vou dizer aqui que quero um service host, vou-lhe chamar host, de um serviço. Este serviço, já agora antes de fazermos isto, eu quero expô-lo num determinado endereço. Vou dizer aqui http portanto, quero expor este meu serviço neste endereço base http localhost 8090. Provavelmente vamos ter ainda problemas com o firewall. Portanto, eu vou criar então aqui a classe responsável por fazer o host da minha implementação. Vou chamar host a new service host. De quê? Da calculadora. Reparem aqui, o overload é o tipo de serviço. Portanto, eu vou pôr aqui type of calc num determinado endereço, neste caso o tal URI. Informa o utilizador que o serviço está em execução. Serviço em execução indica aquele mesmo endereço. Eu já vamos ver porque é que estou a fazer isto desta forma. E peço ao utilizador, portanto, abro o porto, portanto, ponho o serviço em execução. E para não o fechar de imediato, vou fazer aqui um console.readline para que o serviço fique à espera que o utilizador pressione Enter para terminar. E antes de fazer o host.close. Claro que eu aqui não estou a ter mínimas cautelas relativamente ao tipo de erros que podem acontecer, desde ter-me enganado no endereço onde o serviço está a correr, o serviço não estar a correr, haver problemas na rede. Bom, enfim, isto para ficar bem feito eu devia ter posto aqui um try catch e depois então acautelar todas as exceções que podem acontecer. Isto é só para efeitos de demonstração. Portanto, ok, a partir deste momento, reparem que se eu, primeiro vou ver se está tudo a compilar, sem problemas. Portanto, se eu fizer Ctrl F5, é só configurar aqui, entretanto, antes disso, aqui a minha solução para que
quando eu faço Ctrl F5 ou F5, ele vai sempre executar o projeto em que estou posicionado. Portanto, estou posicionado então no serviço. Faço então aqui Ctrl F5. Reparem, Start Without Debugging. Portanto, vou fazer Ctrl F5. O serviço está em execução. Como é que eu confirmo que o serviço está efetivamente em execução? Se repararem, vou abrir aqui uma linha de comando. Existe um comando chamado netstat. Netstat, vamos só ver o que é que ele dá. Portanto, entre as várias opções, displays not protocol statistics and current TCP IP network connections. Portanto, mostra-me as ligações que estão abertas. Portanto, o propósito aqui é verificar então que existe realmente uma porta aberta, um porto aberto via TCP, cujo número é 8090. Então vou fazer um netstat. Vamos lá. Reparem aqui. Ok, e efetivamente está aqui o serviço a correr. Portanto, e se repararem, se eu neste momento carregar em Enter, novamente aqui o netstat, vão ver que o serviço deixou de estar aqui à escuta. Muito bem, então, novamente vou pôr o serviço a correr, já não vou precisar aqui desta consola. Vou pôr o serviço a correr para vos mostrar aqui um detalhe importante até. Aqui, ao contrário do que acontece com os web services, se eu apontar um browser para o porto, uma vez que estamos a usar HTTP para canal de codificação das mensagens, reparem aqui que se eu fizer então http://localhost 8090, portanto ele vai me dizer que ok, realmente verifica que o porto está aberto, mas que eu não tenho acesso ao contrato, ao WSDL, WSDL. Portanto, isso quer dizer que eu não consigo criar um proxy, porque ele nem sequer me expõe o contrato e dá-me aqui uma série de indicações sobre o que é que eu hei de fazer para expor esse mesmo contrato. Okay? Basicamente, o que eu vou fazer é incluir vou adicionar um novo ficheiro de configuração ao meu projeto de serviço e dentro da zona de WCF vou declarar a existência de um serviço e nesse mesmo serviço vou-lhe indicar que quero expor esse mesmo serviço via HTTP. Okay? Por isso estou a usar aqui um Service Behavior Configuration. Okay? Então vou fazer isto no instantinho. Entretanto, o serviço pode parar de correr. Portanto, vamos só ver aqui. Portanto, ele está a dizer aqui não tenho então os metadados disponíveis. Como tal, eu nem sequer posso correr existe uma aplicação utilitária muito interessante, que é a WCF Test Client, que me permite apontar diretamente para um porto. Reparem, entretanto, que eu posso mostrar. Fica dentro do Program Files Visual Studio, dentro de Command Set, IDE, WCF Test Client. Portanto, este utilitário, que é o mesmo que está aqui, eu vou passar depois a utilizar. Se eu adicionar então aqui o localhost 8090, vão ver que a indicação que me é dada é simplesmente não tenho o contrato disponível. Então ele não prima pela rapidez. Primeiro porque nem sequer o serviço está a correr. Portanto, só isso devia ser razão mais que suficiente para que não funcionasse. Okay. Então só prevemos isto. Vou fazer aqui um Ctrl F5. Volto então a invocar diretamente este utilitário. Portanto, é isto que aqui está. Eu simplesmente arrastei aqui para a barra de tarefas. Vou fechar para simplificar o nosso ambiente de trabalho. Portanto, vou adicionar então aqui o serviço, localhost 8090. E reparem a mensagem que ele dá é: não consigo obter os metadados a partir deste endereço. Portanto, se isto é um WCF, não te esqueças de dar aqui a indicação para me dares o contrato para que nós possamos utilizar esta ferramenta. Ok, então é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou então aqui ao serviço, vou-lhe adicionar um novo item, uma configuration file, e dentro dessa configuration vou então declarar aqui. Aliás, vou-vos mostrar uma ferramenta muito interessante que serve para, numa fase inicial, fazermos uma configuração de uma forma mais fácil dos serviços WCF. Portanto, se eu fizer aqui botão direito, reparem que eu não tenho aqui a opção WCF Configuration Tool. Portanto, existe aqui uma tool no Visual Studio chamada WCF Configuration Editor.
Que eu vou fechar, porque a partir do momento que eu abro a primeira vez eu consigo agora invocá-la diretamente e vou então fazer aqui uma série de declarações. Portanto, eu vou dizer aqui que eu quero configurar esta minha aplicação declarando a existência de um serviço. Qual é o tipo do serviço? Pergunta-me ele. Vou ao diretório bin onde foram feitas as referências e vou dizer, olha, o serviço está dentro desta assembly, é a calculadora. Portanto, é esta classe que é necessário fazer o hosting para correr o serviço. Quando os pedidos chegam à porta 8090, ele vai criar uma nova classe ou utilizar esta classe para dar a resposta aos pedidos que são feitos. E ele então pergunta, então e em termos de contrato? Portanto, ele já percebeu que o contrato está numa outra assembly, que é contratos. Portanto, é este mesmo. Que tipo de comunicação é que quero usar? Vou dizer que quero usar HTTP, pode ser. Quero usar uma Basic Service Interoperability. Portanto, tem a ver com o tipo de canal que vou utilizar, que é HTTP Basics, sem mais nada. E vou dizer então aqui HTTP localhost 8090. Aliás, nem vou dizer nada, portanto vou só deixar estar assim mesmo. O endpoint não vou declarar. Ele está-me a dar um aviso. Olha, atenção, se o fizeres, não te esqueças que é preciso declarar um endereço base, uma vez que eu não quis declarar o endpoint, ou seja, a extremidade do serviço, o ponto de contacto de serviço. Ele deu-me aquele aviso, portanto vou finalizar. E cá está. Okay? Portanto, tenho então aqui o meu serviço. Reparem aqui que o serviço, não se esqueçam que para que eu possa expor os metadados, ele indica-me que eu tenho que criar aqui um Service Behavior onde tenha a indicação que os metadados estão expostos via HTTP. Portanto, vou fazer então o mesmo, isto utilizando esta ferramenta. Vou então a Advanced, Service Behaviors, vou criar um novo Service Behavior, vou chamar mysvc config, indicando então aqui que quero pôr os service metadata, dizendo que eu respondo a pedidos HTTP. Só fazer então um save e vou configurar, uma vez já tenho então My Service Configuration aqui, vou só selecionar então o serviço e dizer que estou preparado para usar este behavior. Portanto, este serviço está configurado com este comportamento que depois nós mais à frente vamos adicionar mais aqui uns detalhes. Okay? Portanto, vou gravar. Vamos só dar uma vista de olhos então depois da gravação ou como é que ficou o fecheiro de configuração. Ok. Então reparem, System Service Model é o elemento dedicado às configurações do WCF. Eu tenho então aqui um serviço declarado, é a tal classe calculadora. Vou usar básico HTTP, vou expor o contrato daquela classe. Não se esqueça, uma classe pode ter vários métodos para diferentes interfaces, sendo que apenas é este o interface que eu quero expor. Tenho Service Metadata, portanto vou gravar, vou voltar a lançar o serviço para ler as configurações. E reparem agora se quando eu faço aqui um refresh, que ele a partir deste momento já me dá então a indicação do endereço do WSDL, portanto do WSDL, e como tal eu consigo neste momento adicionar aqui o serviço, usar o WCF Test Client para invocar e testar a soma sem problemas. Ok? Reparem aqui a mensagem de pedido, a mensagem de resposta. Ok? Portanto, o A e o B e o resultado o 3. Ok? Portanto, esta é então a primeira parte essencial, só fazer aqui uma pequena revisão. Portanto, o que é que eu tenho? Tenho tenho os contratos onde declarei então uma interface e cal com as operações soma e multiplicação. Tenho a implementação daquele mesmo contrato na calculadora. Repare, isto é uma classe absolutamente normal, simplesmente referencia, portanto, implementa e cal e como tal referencia. Tenho aqui o serviço a correr, tenho aqui a implementação do serviço. O que é que o serviço faz?
simplesmente cria um service host onde lhe é passado o tipo da classe que é para responder num determinado endereço, ou seja, isto é o serviço, é a calculadora, está exposta no porto 8090. Pus a correr, utilizei o netstat para verificar que o porto estava aberto e que estava a executar. Vi que, apontando para lá um browser, o browser indicou logo que eu não tinha o contrato disponível. Voltámos a configurar o serviço utilizando o WCF Configuration Tool. Neste WCF Configuration Tool foi adicionado aqui o elemento System Service Model, com dois subelementos no seu interior. O primeiro, os serviços disponíveis e os endpoints. Portanto, estou a expor a calculadora usando básico HTTP no endereço base, ou seja, estou a fazer uso do endereço base declarado. E estou a dizer aqui que este serviço expõe o contrato através da HTTP. Okay? Então, vamos criar, por fim, um cliente. Vou adicionar aqui um cliente. Vai ser uma console application. Também, novamente, uma coisa simples para mostrar que não há nada na manga. Vou chamar aqui, então, cliente. Ok? E ao contrário dos web services, eu vou fazer aqui um truquezinho. Portanto, eu não vou adicionar nenhuma referência para nenhum service reference, sempre para criar um proxy. Embora eu já tenha o contrato e eu pudesse fazer, reparem aqui, add service reference. Se eu meter aqui HTTP, uma vez que o serviço já está a correr e está a expor o contrato, http://localhost 8090, reparem que ele encontrou e que se eu agora fizesse aqui service reference 1.calcClient, e agora tenho então realmente aqui a soma ou a multiplicação. Portanto, mas eu não o quero fazer desta forma, eu quero fazer de uma outra forma. Ou seja, eu não quero ter uma referência. Porque eu sei exatamente o porto onde está e eu posso adicionar sim. Eu vou criar este cliente de uma forma dinâmica. Ou seja, a razão por que muitas vezes nós temos o contrato e a construção do proxy é pura e simplesmente para que seja fácil fazer esta comunicação. Mas se eu, por exemplo, não tenho acesso ao contrato, basta-me que eu tenha acesso pelo menos ao interface. Reparem aqui, vou pôr apenas uma referência para contratos. Não tenho mais nada, simplesmente aqui uma referência para contratos. Para vos mostrar que eu posso criar perfeitamente. Uma vez que isto é um cliente WCF, vou adicionar aqui uma referência para essa cena. System Service Model. Okay. Using System Service Model. E vou criar aqui. Vou dizer o seguinte: olha, eu vou criar uma referência para um objeto do tipo eCalc. Ok? Só adicionar então aqui, trazer aqui para dentro do âmbito System Contratos. Portanto, eu quero ter um eCalc, vou-lhe chamar C, que é igual a um channel factor. Um channel factor de eCalc, ou seja, cria-me lá rapidamente então um canal para uma calculadora, ok? E vou dizer aqui create channel, ok? Pronto. E agora sim, passo a poder fazer aqui tanto a soma 1 e 2, c.mult 2 e 3, e se calhar até fazemos isto mais bonitinho, indicando aqui estes mesmos valores. Vai dar este resultado.
esqueci aqui a arrumação. Ok, aqui não há de ser som, vai ser a multiplicação, bem como aqui. Mas estão a ver que ele já me dá a dar aqui introspeção, portanto já consegue verificar os tipos. Vou só pôr então aqui multiplicação 2 com 3. O que é que falta aqui? Bom, falta-me aqui se calhar dizer o seguinte, é que, ok, este cliente está a criar aqui um Channel Factory, mas aponto para onde? Não é? Ou seja, uma vez que eu não adicionei aqui uma Service Reference, ele está a tentar então criar um canal está a criar um canal de comunicação para um proxy e calc. Na prática está a criar um proxy em runtime. A questão é, muito bem, qual é que é o endereço? Qual é que é o tipo de canal? Qual é que é o contrato? O contrato ele já tem aqui. E então, uma vez que isto pode ser feito declarativamente, eu vou fazer o seguinte. Aqui no cliente, eu vou adicionar um client endpoint. Portanto, novamente vou usar aqui a WCF Configuration Tool, é mais simpática. E vou dizer aqui o seguinte. Ok, eu vou ter aqui um endpoint cliente que se vai ligar a http://localhost 8090. Okay? Vai usar aqui, lembram-se, Basic HTTP Binding e vai utilizar aqui um contrato, por isso dei a referência ali à assembly. Provavelmente esqueci-me, deixa-me só tentar fazer aqui no instantinho. Portanto, o cliente tem que saber o que é iCalc. Tem aqui os contratos. Vou fazer aqui um build para que ele traga a assembly para dentro do diretório bin. Vou voltar então aqui. Portanto, vou dizer então que o contrato está dentro de contratos DLL. Reparem que dentro de contratos e calc não há qualquer implementação, apenas uma declaração das várias operações daquele contrato. Okay? Eu vou dar aqui um nome a este endpoint, vou-lhe chamar, não lhe vou chamar nada, vou deixar estar, deixa-me só testar, ver se funciona assim. Portanto, ele tendo um canal normal, vou então pôr o serviço a correr. Ok, o serviço já está a correr, portanto não há necessidade de estar a lançar novamente. O serviço está aqui a correr. Eu vou só então lançar o cliente e ver se... Ok, tem que ter um endereço especificado. Não faz mal, calha bem. Vou-lhe só dizer aqui. Portanto, o cliente tem este endereço no porto localhost basic HTTP binding configuration, contratos e calc. Ok, vou só então dar aqui o nome a este endpoint. Vou dizer name. Vou dar aqui um nome qualquer. Portanto, vou chamar C1. E dizer então que eu, quando é para criar aqui o canal, eu preciso ter um endpoint configuration name. Portanto, qual é que é, para eu criar o canal, que tipo de configurações é que tem? Qual é HTTP, NetTCP, qual é que é o contrato? Portanto, perceber como é que ele vai falar com o serviço. Portanto, ele diz, indicando este C1, que é o que está aqui no appconfig. Portanto, ele vai usar esta configuração. Vou só gravar então. Vou pôr a executar. Não se esqueçam que o serviço continua em execução. Portanto, vou fazer Ctrl F5. E cá está. Soma e multiplicação. Portanto, felizmente os valores batem certo. E vai ser a partir daqui que vamos então passar para a parte propriamente dita de descoberta de serviços em WCF.